Então tá, gurizada que segue o canal do Fake Flip. Os cientistas então aí descobriram um oceano ainda muito maior do que os oceanos conhecidos no interior da Terra. Eles acreditam então que esse oceano é um oceano que está sólido, vejam bem, tá? É um oceano sólido. Só que na verdade essa água não estaria na forma de um oceano, como lá no livro do Júlio Verne, né, Viagem ao Centro da Terra. A gente não teria um oceano de água ali nessa região, e sim rochas hidratadas, tá? É bom frisar bem isso. De água sólida que está absorvida então pelas rochas, são rochas hidratadas, dizem eles, tá? Eles sabem tudo, os caras sabem tudo. E eles também dizem que está a 700, 600, alguns dizem 500, em torno de 600 a 700 quilômetros de profundidade. Como se isso fosse possível alguém escavar e saber, né? Como se fosse possível, né? Como se a gente não cavasse cerca de 100, 200 metros e já encontrassem a água dos poços. Tá? Os poços são cavados nessas profundidades e já encontramos água. E cavar mais do que isso, ou muito mais do que isso, é muito improvável, porque encontra-se água e a água então torna a terra movediça, faz a terra ficar movediça, tanto a areia, aquele fenômeno que a gente encontra na beira da praia, quando a gente começa a cavar a areia e encontra então a parte líquida, a areia fica movediça, ela fica impossível de cavar mais fundo, o buraco fica mais largo, porém não mais fundo. A mesma coisa acontece quando a gente cava e encontra a água dos poços. Porém, os caras dizem que está aí a 700 quilômetros de profundidade. E dizem que está muito próximo do núcleo. É a água que eles encontraram próximos ao núcleo. Sendo que eles também, as narrativas do núcleo, da distância até o núcleo, é de que são 6.000 quilômetros. E eles encontraram a água então a 600 quilômetros. Isso é um décimo da distância que eles acreditam ser até o núcleo, e eles dizem que está próximo ao núcleo, e eles dizem o que quiserem dizer. Como eu falei para vocês, esse tipo de mineral ele se forma nessa região, a mais de 400 km de profundidade. E as pessoas acreditam, tá? Geógrafos como esse aí, do vídeo que a gente está assistindo aí, ele é um professor de geografia, e ele então acredita nessas bobagens. As pessoas acreditam nisso, acreditam em qualquer coisa que estiver escrito para eles lerem. Eles não questionam nada, absolutamente nada, né? 6 vezes a quantidade de água dos oceanos da Terra. Pessoal, 6 vezes a quantidade de água que nós temos em todos os oceanos da Terra poderiam estar ali diluídas nas rochas do manto terrestre. Quando, na verdade, a Terra está imersa na água, a água verte do solo, de todo o solo da Terra, a água verte líquida, e nos hidrata. Nós bebemos dessa água, irrigamos nossas plantações com essa água. Essa é a água que dilui o sal dos oceanos e mantém os oceanos então numa salinidade correta. Essa é a água que forma as nossas marés. E no entanto os caras acreditam que a água está sólida na forma de água hidratada, ou seja, rocha hidratada por água, rocha com água embalada nela. Chega a ser cômico, é cômico a quantidade de ficção científica que as pessoas acreditam hoje em dia. Tá? A Terra, na verdade, ela está imersa dentro da água. A água do lado de fora da Terra, que está do lado de fora da redoma, ela é água pura, água sem sal, água limpinha, água que verte pelo solo, por diversos pontos do solo, tanto acima do nível do mar, quanto abaixo do nível do mar nos oceanos. Os oceanos estão repletos de nascentes de água pura. Muitas vezes essas águas das nascentes profundas do oceano vertem com bário. O bário dá esse aspecto negro na água, dá um aspecto até de fumaça. Embora não seja fumaça, é água que está vertendo com bário. Bário mais denso do que a água, ele então precipita pelo fundo, o fundo fica repleto de bário precipitado, e a água que sobra no oceano, enchendo aí o oceano, né, literalmente enchendo e subindo as marés nos locais onde elas existem, essa água então é pura e sem sal.
E graças a Deus é sem sal, porque se fosse uma água salgada, o oceano ficaria cada vez mais salgado. Tá? O assunto de injeção de água também é muito interessante, porque tem também o sumiço dessa água. Essa água também some. O oceano se mantém nivelado porque existem também sumidouros espalhados pelo oceano. Eu pretendo gravar aqui no canal um vídeo falando sobre as marés e então como que se dá a injeção de água e o sumiço dessa água. Essa água some, o nível se mantém, o nível dos oceanos se mantém, a água não invade os continentes, porque essa água aqui é injetada, não só pelos rios, né, e as nascentes que estão acima do nível do mar, mas também as nascentes que estão abaixo do nível do mar. São nascentes que na sua grande, imensa, quase que total maioria é de água doce, água pura. São raríssimas as nascentes de água com gás, ou então com sulfatos, sulfitos, sulfetos, sei lá o que, algum tipo de enxofre, né? E também sal. Existem nascentes de água salgada. Eu mostrei uma na Itália recentemente, foi apagado do canal, mas eu tenho vídeo, posso recolocar aqui no canal, da nascente de água salgada que eu conheço lá na Itália. São raros, são raríssimos os casos onde a água que verte não é pura. Na esmagadora maioria dos casos, a água que verte é pura. Isso nos dá a entender que a origem da água que está do lado de fora, a água do oceano primordial, é pura. Porém, o que acreditam aí os pseudocientistas, né, e caem na ladainha dos cientistas mentirosos, né? O que acreditam aí os nossos professores de geografia das universidades é que a água está então hidratada nas rochas, o que é uma fantasia. Isso não existe. Isso não existe, não existe água em rocha. Isso aí talvez aí nas fábulas aí de quem tira leite da pedra, quem tira, sei lá, água da pedra. Isso não existe. A água verte sim por entre as pedras, porém ela verte do subsolo. O subsolo sim está cheio de água e nós temos aquíferos gigantescos por toda a Terra. Por toda a Terra é só escavar que nós encontramos água, porque essa água então está sendo empurrada de alguma forma. Deus faz isso, não sei como Deus faz isso, mas ele empurra a água de fora para dentro de duas formas. Pode ser uma injeção perene, existem muitas nascentes perenes, tenho certeza que muitos de vocês já tiveram experiências com nascentes de água perene. Tem uma aqui no canal onde eu mostrei uma nascente perene na Turquia, tem onde eu busco a minha água aqui na Inglaterra, também uma nascente perene, porém existem nascentes que são intermitentes, e intermitência das mais variadas, poucos segundos, poucos minutos, poucas horas de funcionamento, e no fundo do mar a mesma coisa. As nascentes são, então, as nascentes intermitentes são aquelas que causam as marés, e as nascentes perenes simplesmente enchem o oceano e controlam o sal do oceano. Do contrário, o oceano ficaria salgado demais, porque está repleto de jazidas de sal em contato direto com a água do oceano. E é por isso que o oceano fica salgado. Então, muitas dessas nascentes no oceano são conhecidas dos cientistas. Eles têm submarinos, desde os anos 70, eles conhecem já as minas de sal, eles conhecem as nascentes, eles sabem muito bem o que causa as marés e eles sabem muito bem o que causa a salinidade e sabem qual é a importância das marés. Eles mentem para os nossos alunos nas universidades, que por sua vez se tornam professores de geografia, de oceanografia, de física, e acabam então replicando essas mentiras, e eles de fato acreditam nisso, eles não têm culpa. Professores como esse aí do vídeo de geografia, o professor Leandro, ele não tem culpa de acreditar nessas coisas. Não é ele, não é vozes da cabeça dele. Ele está sendo alimentado por mentirosos que conhecem o fundo do mar, conhecem as nascentes, conhecem as minas de sal, as jazidas de sal. Eles sabem as coisas. Jazidas, fontes de água e nascentes de água, que eles chamam de nascentes hidrotermais, porque eles tentam mentir para as pessoas que são de água quente, como as da Endeavour, no litoral do Canadá, no litoral oeste do Canadá, na região de Vancouver, ficam as nascentes Endeavour. E essas são conhecidas. E eles dizem então que são termais, hidrotermais, que elas são com temperaturas quentes, acima de 300 até 400 graus Celsius. Isso é mentira. O oceano tem água fria. Se a fonte fosse quente, obviamente o oceano seria quente. É o que acontece na Indonésia, por exemplo. Na Indonésia, as nascentes são quentes. E é por isso que lá a água tem 30, 31, 32 graus Celsius. As nascentes são quentes realmente lá naquela região. Porém, no Pacífico, onde ficam as nascentes Endeavour, que eles chamam de fontes hidrotermais, elas não são quentes. Eles dizem que são,
confundem a cabeça das pessoas, mentem a fuzel para todas as pessoas e fazem aí pessoas como esse geógrafo acreditarem nessas bobagens. As nascentes são conhecidas do ser humano, o ser humano conhece elas, porém mente nos seus artigos aí para tentar confundir as pessoas. A verdade é outra. A verdade, eles sabem muito bem, eles sabem que a origem dessa água é do lado de fora. A água então penetra por baixo em temperaturas variáveis. Realmente existem nascentes quentes, porém a maioria esmagadora delas não é quente. A maioria das nascentes não é quente. E a mesma coisa no fundo do oceano. Pouquíssimas são quentes. Existem, como essas que eu mencionei na Indonésia. Existem nascentes quentes em algumas praias da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país frio. A água normalmente é fria, a temperatura é fria. Porém, tem uma praia onde a água é quente, a areia é quente, as pessoas se banham mesmo no inverno em água quente. Então essas coisas realmente existem, porém a maioria não é. A verdade mesmo, vocês só encontram aqui no canal do Fique Flip. Por isso que eu sempre digo, né? Quem quer saber realmente os fatos, quem gosta de saber, quem gosta de ciência mesmo, está inscrito aqui no canal do Fique Flip. Forte abraço a todos, até a próxima.